nós vimos nas aulas de Revolução Francesa e Era Napoleônica, o Napoleão se expandiu pela Europa, quis impor o bloqueio continental, que era o seguinte: qualquer país que fizesse comércio com a Inglaterra seria automaticamente atacado por tropas francesas. E o que acontecia com Portugal ali no início do século XIX? Portugal era dependente economicamente da Inglaterra. Aliás, isso já fazia bastante tempo, né? Então, o que aconteceu? O Dom João VI, que ainda não era Dom João VI, era príncipe regente Dom João, já que a rainha oficialmente era sua mãe, Dona Maria I, também conhecida como Dona Maria a Louca, porque ela teve problemas mentais e foi então impedida de continuar reinando. Então, quem reinava Portugal era o Dom João, futuro Dom João VI, né? Foi coroado Dom João VI aqui no Brasil. E então ele era o príncipe regente. Ele decidiu que não dava para Portugal deixar de fazer comércio com os ingleses. Então tentou fazer disfarçadamente, não deu certo. Os franceses mandaram tropas que atravessaram o território espanhol, porque os espanhóis abriram as fronteiras para os franceses, e foram atacar Portugal. Só que a família real portuguesa, ela tinha fugido. Ela transferiu a corte de Portugal de Lisboa para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então a capital do Brasil passou a ser a capital do Império Português. Se tomou ali alguns prédios no centro do Rio, se instalou famílias de nobres portugueses, toda a riqueza de Portugal, pessoas importantes, obras de artes, livros vieram com a família real, né? Os ingleses escoltaram as tropas, a frota portuguesa, né? E em troca disso, o Portugal assinou alguns decretos que eram favoráveis aos ingleses, como a abertura dos portos às nações amigas, baixou os impostos alfandegários dos produtos ingleses, e o Brasil, né, foi inundado por um monte de produtos ingleses, alguns deles inúteis, como por exemplo as carteiras para notas, né, já que no Brasil não se usava papel moeda, se usava a moeda em si, moeda de metal, patins para o gelo, né, algumas coisas meio absurdas, mas também cachimbo, óculos, roupa, tudo, né? Bom, a partir de 1808, então, o Dom João se instalou no Brasil. Ele permitiu que algumas manufaturas fossem finalmente instaladas aqui. Ele fez do Rio de Janeiro uma capital, estilo capital europeia, reformou toda a cidade, construiu o Jardim Botânico, né, que se chamava Horto Real, construiu a Faculdade de Medicina, construiu a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, coisas que o Rio de Janeiro não tinha antes, né? O Rio de Janeiro, ele era uma cidade de colônia, foi transformado então numa cidade do mesmo nível que as cidades europeias, né? O centro do Rio, inclusive, a parte antiga dele tem prédios que lembram Lisboa. Eu já estive em Lisboa e já estive no Rio de Janeiro, e eu posso afirmar que é verdade. O Brasil deixou de ser uma mera colônia, ele foi elevado ao status de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, né? O Algarve é o sul de Portugal, sempre foi junto com Portugal, mas não sei por que tem essa designação Portugal e Algarve. Eu, inclusive, dei uma pesquisada, mas não achei. Sempre foi dito assim, Portugal e Algarve, mas o Algarve sempre fez parte de Portugal. Continuando. Então, o Brasil deixava de ser colônia, mas o poder do Brasil ainda estava nas mãos do imperador português. Ao mesmo tempo, o resto do Brasil se sentiu assim largado. Por quê? Porque o Dom João, ele ganhou até a apelido de Dom João Carioca. Por quê? Porque ele dava muita ênfase ao Rio de Janeiro. Ele melhorou a cidade, deixou ela mais bonita, pôs teatro, museu, biblioteca, faculdade, um monte de coisa bacana. Mas para o resto do Brasil, nada. E principalmente para o Nordeste. O Nordeste, desde o finalzinho do século
XVII, durante o século XVIII, foi perdendo importância, né? O foco da colonização brasileira foi inicialmente no Nordeste, mas com o tempo o Nordeste foi perdendo importância, com a falência do açúcar, né? Com a concorrência dos holandeses lá nas Antilhas, o açúcar brasileiro perdeu muito espaço, então o Nordeste empobreceu. E se cobrava imposto pra caramba e não se olhava para o Nordeste. O que acontece, né? As pessoas passavam fome, teve secas, né? Porque os prejuízos ambientais causados pela produção de açúcar já eram evidentes. Então, o comércio era dominado pelos portugueses. A história sempre se repete nesse Brasil colonial. Comerciantes portugueses dominavam o comércio, eram super careiros, cobravam preços absurdos nas coisas, e as pessoas se revoltando, e mais uma vez ideias iluministas francesas, sempre elas, chegaram ao Nordeste. E aí, em 1817, rebeldes de diversas origens sociais começaram a chamada insurreição republicana, né? Comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro Pessoa, o capitão Domingos Teotônio Jorge, o fazendeiro Manuel Correia Castro e o magistrado José Luiz de Mendonça fizeram um governo provisório da República do Pernambuco. Era uma república que se pretendia liberal, que se pagasse poucos impostos, que o governo não fosse mais absolutista, autoritário. Teve adesão de outros locais do Nordeste, como as províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Só que essa república nordestina teve que enfrentar as tropas do governo português, e durou apenas então 74 dias, né? Os membros que participaram desse governo provisório, adivinha o que aconteceu com eles? Sim, mortos por enforcamento em praça pública e esquartejados, né? E os comerciantes portugueses e as classes proprietárias ajudaram a sufocar o movimento. Por quê? Por causa do haitianismo. Lembram? Medo de que os escravos negros, os escravizados negros, fizessem um levante para destruir os brancos e se tornar livres, né? Como aconteceu no Haiti. Então, Dom João estava muito bem no Rio de Janeiro, vivia numa boa, com aqueles típicos cerimoniais de corte, né? Como eu falei há um pouquinho atrás, foi coroado Dom João VI no Rio de Janeiro, e parecia que ele não ia voltar nunca para Portugal. E o que acontecia com Portugal naquele momento? Portugal havia se livrado da ameaça dos franceses, era governado por uma junta militar sob tutela dos ingleses, né? Então praticamente os ingleses que governavam Portugal. Portugal, que é um país pequeno, havia se tornado uma nação sem rei, esquecida, empobrecida. Então, burgueses portugueses com ideias iluministas fizeram a Revolução Liberal do Porto. E o Dom João voltou rapidinho para lá, ficou com medo de perder o seu trono. O que aconteceu com essa revolução? Portugal ia continuar sendo uma monarquia, mas a lei maior do país, a Constituição, seria a principal referência de poder, não mais a vontade do rei. Ou seja, Portugal seria uma monarquia parlamentar constitucional, a exemplo da Inglaterra, né? O Dom João ficou com medo, pensou, bom, antes perder o modelo absolutista em que eu faço do que eu quero, do que perder a coroa. Então ele voltou rapidinho lá para Portugal, e ele teve que aceitar as exigências da Revolução. Eles queriam estabelecer cortes constituintes para fazer uma constituição para Portugal, mas só com deputados portugueses. Eles não queriam que os brasileiros participassem. Aliás, ele era liberal para Portugal, mas aqui no Brasil a situação seria pior que o absolutismo. Por quê? O príncipe regente que tinha ficado no Brasil, Pedro de Alcântara, né, futuro Dom Pedro I, ele teria que voltar para Portugal, não ficaria no Brasil ninguém da nobreza portuguesa, o Brasil seria governado por uma junta militar, seria proibido manufatura, ou seja, um pacto colonial extremo, né? Tudo que havia avançado o Brasil na situação de deixar de ser colônia iria retroceder, né? O Brasil seria vítima de um absolutismo feroz por parte de Portugal, e sem que pudesse participar
deputados brasileiros, representantes do Brasil, ou seja, os brasileiros pagavam impostos, mas não tinham representação, né? Já conhecem essa história. Havia dois grupos, um do Joaquim Gonçalves Ledo, né, que queria que o Brasil e Portugal se unissem para derrubar o absolutismo, e também porque a Revolução Liberal do Porto era liberal só em Portugal, porque com o Brasil, como falei, era mais do que absolutismo, um mega absolutismo, uma tirania. E o grupo do Nogueira da Gama, que pretendia que o Brasil realmente se separasse de Portugal e viesse a ser uma nação separada. Bom, o Dom Pedro de Alcântara, né, que seria o nosso futuro Dom Pedro I, ficou governando o Brasil, enquanto seu pai estava lá. Quando os deputados brasileiros foram a Lisboa e foi renegada a eles a participação na Assembleia Constituinte, voltaram para o Brasil e disseram para o Dom Pedro que a autoridade dele estava praticamente negada. Que mais? Foi dito que Dom Pedro teve que voltar imediatamente para Portugal. Portugal queria, né, a Revolução Liberal do Porto queria que ninguém da família real portuguesa estivesse por aqui. O Dom Pedro havia se aliado a importantes políticos brasileiros, inclusive o José Bonifácio, era um cara de destaque na política aqui de São Paulo. O Dom Pedro disse lá o dia do fico, dizendo que se era para o bem do povo, felicidade geral da nação, diga a eles que eu fico. Ou seja, se negou a voltar para Portugal. Outras chamadas para Portugal vieram, Dom Pedro recusou, até que veio o ultimato, ele teria que voltar para Portugal imediatamente. Ele falou que ele não voltaria, né? E depois da volta de uma viagem a Santos, ali na região do bairro Ipiranga, pertinho aí da escola, o Dom Pedro dizem que sacou a espada e gritou, né, bradou aos mensageiros portugueses: independência ou morte. Aí tem aquele quadro, né, vocês estão vendo aí esse quadro bem bacana, mas esse quadro ele foi feito bem depois, já foi feito no período da República. Ele é baseado num outro quadro, dê uma olhada aí, um outro quadro francês, e é uma criação dessa narrativa de independência heróica. Na verdade, Portugal e Brasil se separaram, grito do Ipiranga, não sabemos se aconteceu. Tá o Dom Pedro todo paramentado aí nessa imagem, provavelmente não, eles viajavam de camisola, né, que era uma roupa que se usava por baixo das vestes externas, né. Camisola seria como a gente vê em desenho animado às vezes essas camisolas, né? Seria tipo como um macacão que se usa por baixo da roupa, aí você põe esse macacão, essa cirola, aí põe as roupas por cima, calça, bota, casaca, né? Porque no século XIX eles usavam ainda essa roupa bem pesada, né? As pessoas de importância, e devido ao calor ele estava só com essa camisola. Provavelmente ele estava subindo no lombo de mula, que é um animal mais propício para subir a serra, porque ele é mais forte do que o cavalo, mas tem aquele temperamento mais dócil que o jumento. Enfim, né, foi uma coisa construída, essa imagem aí do quadro da independência do Brasil. Bom, muito se diz, né, que o Brasil não conquistou a sua independência, né? De fato, não houve uma guerra de conquista como aconteceu nos Estados Unidos e outros países vizinhos, né, da América Hispânica. Na verdade, o que se comentam os historiadores, se discutem sobre o real teor da independência do Brasil, é que houve, na verdade, uma separação de bens entre a família Orleans e Bragança, né, da dinastia do Dom Pedro e do Dom João VI. Né? Por quê? Porque lá na Europa, em Portugal, havia o medo das forças liberais acabarem transformando o país numa república. E aqui no Brasil havia também o medo de que isso acontecesse. Então, para que a monarquia se fortalecesse tanto em Portugal quanto no Brasil, a família se separou e Dom Pedro ficou no Brasil, seu pai ficou em Portugal, na Europa, né?
Por que tem essa teoria? Vários motivos, mas pensem bem. Se Portugal rompeu com o Brasil, como é que o Dom Pedro não deixou de ser herdeiro do trono português? Não é verdade? Coisa que a gente vai ver no finalzinho do capítulo. Dom Pedro foi para Portugal e assumiu o trono como Dom Pedro IV. Ele foi coroado em Portugal e foi ele que fez a primeira Constituição portuguesa. Bom, vamos continuar. Então, o que houve foi algumas lutas, principalmente no Nordeste, geralmente por oficiais do exército português que acho que não tinham entendido bem essa situação, pegaram em armas para impedir a separação entre Brasil e Portugal. Alguns locais foram de lutas bem intensas, né? Na Bahia os brasileiros tiveram que montar uma resistência contra os portugueses. O Dom Pedro chegou a contratar um mercenário, o almirante inglês Lord Thomas Cochrane, para lutar contra essas tropas portuguesas, né? Tanto que lá no Ipiranga, perto do Monumento da Independência, tem a rua Lord Cochrane. E o Dom Pedro teve que vencer essas resistências do exército português para se manter em paz no trono. A Inglaterra reconheceu a independência do Brasil sob duas condições, né? Primeiro, renovar por mais 15 anos o Tratado de 1810, né, que fixava em 15% para os ingleses a taxa de alfândega, né, para os produtos ingleses entrarem no Brasil, e também que em 3 anos se extinguisse o comércio de negros escravizados no Brasil, o tráfico negreiro. Coisa que a gente viu que vai demorar mais umas 3 décadas. Pois é. Só no governo do Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, é que o tráfico vai se tornar ilegal e que de fato vai deixar de existir. Com isso, os ingleses se fortaleceram. Portugal aceitou reconhecer a independência do Brasil desde que fossem ressarcidos pela perda de uma fonte de riqueza sua. Porque legalmente o Brasil pertencia a Portugal. Então, se o Brasil se tornava independente, Portugal estava sendo lesado no seu direito. Então o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras em ouro, uma quantidade enorme na época, para se tornar independente. O Brasil tem esse dinheiro? Lógico que não. Então o Brasil pegou emprestado. Então vamos recapitular. Dom João VI, quando foi embora do Brasil, limpou os cofres do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ficou sem nada. Depois, quando o Brasil se tornou independente, teve que pagar 2 milhões de libras para os ingleses para se tornar independente. Resultado, o Brasil estava numa aguda crise econômica. Bom, respondam então as 5 perguntinhas no formulário. É isso aí, galera. Qualquer dúvida, entre em contato. Uou!